Claro, há muita expectativa no setor privado de entender como essas novas taxas podem afetar as nossas exportações, também os setores mais impactados, mais penalizados e, evidentemente, como é que vai ficar a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Para explicar o que muda a partir de agora, quais podem ser de fato esses impactos, a gente conversa com o José Pimenta, nosso colunista aqui do CNN Money. José, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer dividir tela com você. Ô, Vitor, bom dia a todos que nos ouvem, nos escutam aí, estão conosco nessa manhã. José, queria começar perguntando principalmente sobre as relações comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil. A gente sabe da importância dessa relação comercial, uma relação histórica de mais de 200 anos, e principalmente para o embarque de produtos de maior valor agregado, não só, também para o agronegócio brasileiro. Evidentemente, a gente tem uma lista extensa de exceções, mas entre os setores que não foram incluídos nessas exceções, eu queria entender, esse cenário, de fato, ele é preocupante? Vitor, ele é muito preocupante porque, como você mesmo falou, né, é uma relação comercial já de longa data, uma relação comercial estruturada em itens de alto e médio valor agregado, né, com multinacionais investindo aqui no Brasil, que ajudaram a desenvolver diversas etapas da cadeia produtiva brasileira de diversos setores, e em contrapartida também o Brasil fazendo investimentos sólidos nos Estados Unidos, buscando novos mercados em novos estados, sempre para acessar esse mercado nos Estados Unidos. Então, assim, é uma relação de complementariedade muito forte, é uma relação muito interfirma, muito intrafirma, como a gente diz no jargão de política industrial, de política comercial. Quando você tem essa mudança de patamar, Vitor, né, tarifário, isso eu acho que é importante, a gente já vem falando disso há um tempo, não é só para o Brasil, mas os Estados Unidos vem colocando um novo patamar tarifário para diversas nações. Já visto o que aconteceu ontem com o anúncio em relação a 50% para alguns produtos vindos do Canadá, né? A outra 301 que está vindo por aí, mas especificamente no caso do Brasil, quando você olha para esse tipo de mudança, né, você tem uma disrupção em termos de potencialidade de investimento, uma disrupção em termos comerciais, propriamente ditos. Então, a gente está no momento hoje, em termos de política comercial bilateral, onde, de certa forma, o que está acontecendo é uma recalibração, né, dessas expectativas, olhar eventualmente para eventuais cursos de ação, para que essas empresas consigam operar lá, né? Estou falando essas empresas brasileiras, consigam operar lá de uma maneira mais perene, com um pouco mais de previsibilidade, Vitor. Né, José, é um cenário bastante preocupante. Você fala sobre principalmente esse impacto sobre produtos de valor médio ou maior valor agregado. Eu queria entender, a gente sabe dessa incursão, a gente tem acompanhado uma tentativa por parte do governo brasileiro de inclusive abrir novos mercados, de costurar novos acordos comerciais. Só que eu queria entender se há demanda tão aquecida para que esses produtos que anteriormente seriam enviados para os Estados Unidos, agora principalmente pensando no setor industrial, de máquinas, equipamentos, etc., também, evidentemente, a produção que tange as máquinas agrícolas, os tratores e peças, etc., há espaço no mundo para que esses produtos sejam embarcados para outros lugares? Existe a possibilidade de se diversificar essas exportações? Ô, Vitor, sempre existe a possibilidade de a diversificação para o exportador, ela é um porto seguro, né? Porque quanto mais você consegue olhar para mercados diferentes daquele que você está operando especificamente, mais você pode tentar abrir novos flancos de interação comercial. Qual que é a grande questão aqui? É o nível de rentabilidade, é o nível de volume, né? Se isso permanecer, a operação funciona. O que a gente tem visto para alguns setores é que isso não necessariamente tem ocorrido de uma maneira perene para alguns setores que operam já nos Estados Unidos. Então, esse é o ponto fundamental. Você consegue até reverter volume, você consegue até explorar novas oportunidades, né? Porém, em termos de rentabilidade e em relação a alguns produtos que são produzidos especificamente para o mercado norte-americano, isso é muito difícil, né? No caso das commodities, você tem até uma possibilidade maior de margem de manobra. Mas quando a gente está falando de bens industrializados, né, insumos para medicamentos, quando a gente está falando para máquinas e equipamentos específicos, itens voltados para a indústria de construção civil lá, madeiras, aqui a gente é um grande exportador de madeiras, molduras, portas, enfim, toda a parte de construção civil, móveis.
entre outros pontos, você começa a ter problemas, né, justamente para tentar realocar isso em outros mercados, porque eram produtos especificamente que tinham como fim, né, os Estados Unidos. Então, não é algo fácil, é um norte a ser conquistado, é algo louvável, sim, você sempre buscar novos mercados, mas a manutenção da rentabilidade, no final do dia, é o que conta para o exportador, é o que conta para a empresa, você sabe bem disso, Victor. José, a gente acompanhou inclusive o próprio setor privado sair, eu não vou dizer animado, mas pelo menos com uma perspectiva um pouco mais positiva das reuniões, das audiências públicas tocadas pelo escritório do representante comercial, né, do USTR, Uhum. principalmente porque apontou-se que os argumentos do setor privado foram bem recebidos. Só que a gente tem um componente político que, evidentemente, ele baseia toda essa incursão tarifária de Donald Trump. E a minha pergunta é a seguinte: o quanto seria efetivo dar continuidade a essas negociações, já que a premissa, a prerrogativa, ela seria política e não técnica? Ô, Vitor, acho que tem dois pontos fundamentais aí que a gente precisa esclarecer. A investigação, sim, ela é técnica, ela foi conduzida, sobretudo nessa última audiência pública, com perguntas muito técnicas, porque havia uma necessidade muito forte dos Estados Unidos justificarem até para o seu público interno, né, eventuais surtos de preço, eventuais efeitos no preço por conta de uma tarifa de 25% em itens que são do uso cotidiano, né, ali dos consumidores norte-americanos, das empresas norte-americanas que vão utilizar isso como insumo. Então, sim, a gente chegou na fase derradeira da investigação, já com, né, a implementação da tarifa. Então, quando você teve a inclusão de mais de 400 itens, isso foi feito de uma maneira muito categórica, muito específica. Eu estava na audiência pública, né, tanto na primeira quanto na segunda etapa dela, e foram situações bem diferentes, onde as perguntas que vinham ali do USTR, da autoridade, eram muito mais técnicas do que da primeira vez. Esse é um ponto. Segunda parte para responder você, para te responder, o que acontece a partir de agora? Mesmo com a decisão do USTR, né, com o relatório que foi publicado inclusive hoje no Diário Oficial Norte-Americano, com a medida, você tem sim a prerrogativa para continuar conversando, para continuar mostrando, para continuar pedindo. Isso é claro na decisão, há esse espaço ainda. Obviamente que há um processo a ser feito para esse pedido de exclusão, que é um pouco diferente do que foi feito até agora, mas que tem que ser feito. A mensagem tem que ser passada, a mensagem tem que chegar. Então, tanto no nível bilateral, governamental mais amplo, as conversas continuam, claro, e sempre vão continuar, porque essa é algo categórico já do governo Trump, né, de manter sempre a chama acesa ali das negociações, não só com o Brasil, mas agora, no caso do USMCA, né, com o México e Canadá também, muito mais para o lado mexicano agora. Com a União Europeia vem se falando muito também, que a gente tem uma outra investigação vindo aí. Mas agora, para o Brasil especificamente, cabe continuar negociando em nível bilateral e o setor privado, aqueles setores produtivos que não foram contemplados, continuarem atuando em Washington, sim, Vitor. José, você mencionou essa tentativa, inclusive, de embasar uma explicação para o próprio cidadão norte-americano em torno da aplicação dessas tarifas mundo afora. E eu queria entender qual seria a sensibilidade do governo norte-americano de rever a possibilidade de aplicação dessas tarifas proibitivas, se, evidentemente, a gente acompanhar uma pressão de preços, uma pressão inflacionária, né, bastante relevante em território norte-americano. Vitor, esse é um ponto crucial. Desde o começo dessa história toda, tanto o Departamento de Comércio, né, muito mais aí o Departamento de Comércio, mas a administração como um todo, vem fazendo cheques periódicos, né, desses efeitos das tarifas da inflação. Isso não é muito divulgado, enfim, mas isso é feito justamente por quê? Porque isso é refletido, né, é espelhado nas listas de exceção. Então, quando você tem essas listas de exceção sendo publicadas, que é basicamente aqueles produtos que não vão ser tarifados, isso não diz respeito só a 301 ao Brasil, mas outras 3 investigações que estão vindo por aí, e mesmo no ato de emergência econômica que foi publicado e derrubado lá atrás, você sempre teve esse fine-tuning, né? Esse refinamento daquilo que entra em termos de tarifação e aquilo que sai. Então, esse exercício ele é constante. E por quê, Vitor? Porque a sensibilidade é muito grande. Né? A inflação nos Estados Unidos hoje, né, se você olhar em nível macro, ela está acima, sim, mas quando você olha, mas não tão acima do que eles estão acostumados, mas quando você olha para alguns setores, teve a inflação chegando a 2 dígitos, né, em produtos de consumo primário, em produtos de consumo
usual ali do cotidiano americano, naquela época, né? Café, carne, ovos também lá atrás, enfim. Toda uma questão que foi sanada justamente para você não ter esses choques e você não ter a opinião pública batendo forte. Porque bate forte, obviamente, porque pega no bolso do consumidor e é também no bolso das empresas que vão utilizar algum input e não tem o que fazer. Inflação, para quem sabe, né, acompanha a política comercial, sabe muito bem dos efeitos da tarifa na inflação, isso é muito na fronteira, né? É uma medida de fronteira. Você recebe aquilo lá, muito difícil você amortecer como empresa um custo acentuado de 25%. Você vai ter que repassar alguma coisa para o consumidor. E é justamente que você tem aí o principal, né, o calcanhar de Aquiles do Trump. Na medida em que você começa a não ter mais margem de manobra para colocar em lista de exceção e você começa a tarifar, esse preço, esse rescaldo de preço vem para o consumidor e eles são vigilantes em relação a isso, Vic. Não é à toa, né? Donald Trump, como um animal político, definir que, por exemplo, insumos como produtos como carne, como café, como o próprio petróleo, esses ficariam de fora da punição, né? A gente quer punir, mas espera aí, mas veja bem. José Pimenta, muito obrigado, sempre um prazer dividir tela com você. Vitor, eu que agradeço, até uma próxima, um grande abraço. Até mais, abração.